que tem lá um pedido que é um pedido genérico para participar da posse, que não é o caso, que o Bolsonaro realmente foi convidado. O que mais que eles querem? Né? O que mais que precisa? Que venha uma assinatura do Trump, que o Trump mande um carimbo, pensar que a PGR agora esteja sendo tão valorizada para esse caso, que a PGR haja uma questão do Moraes em relação a ouvir a PGR, sendo que a PGR foi absolutamente desconsiderada durante esses 6 anos todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Porquê News. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Compartilhe com o máximo de pessoas e grupos para nos ajudar a crescer o canal. Questões políticas interferem em decisão de Moraes sobre viagem. Ministros admitem que fatores políticos pesam na decisão sobre ida de Bolsonaro à posse de Trump. Ministros do Supremo Tribunal Federal confessaram à coluna de Bela Megali, do jornal O Globo, nesta terça-feira 14, que a chance de Alexandre de Moraes liberar a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro à posse de Donald Trump em 20 de janeiro em Washington é mínima. Dentre os fatores relacionados por 3 magistrados da Suprema Corte, segundo o jornal, todos eles são políticos, não havendo nenhum de natureza técnica jurídica. Um deles citou o fato de que o líder conservador e seus aliados tentariam fazer grande barulho com a presença do ex-presidente na posse nos Estados Unidos. Os membros do STF entendem que Bolsonaro usaria o evento para tentar emplacar na comunidade internacional a narrativa de perseguição política. Ainda de acordo com a coluna, outro fato que na leitura dos magistrados dificulta o ambiente para o debate da presença de Bolsonaro na posse seria a mudança de política de checagem da Meta, que controla Facebook, Instagram e WhatsApp. O texto afirma ainda que aliados de Jair Bolsonaro estão pessimistas sobre a decisão positiva vinda de Alexandre de Moraes, que já negou outros pedidos do político de direita para reaver o passaporte, a fim de comparecer em encontros fora do Brasil. A verdade é que se Moraes também não libera o passaporte de Bolsonaro para comparecer à posse de Trump, também ficará ainda mais escancarado a perseguição política contra Bolsonaro. Ou seja, de um jeito ou de outro, Moraes se dá mal. O Moraes, a gente já tem falado aqui que ele tem tocado de lado, tem andado que tem caranguejo. E isso é estratégico da parte dele, é o melhor, é o menos pior que ele pode fazer. Né? Então, essa é a estratégia. Agora, mandar para a PGR é parte dessa estratégia. Até porque, o que a PGR tem a ver com isso? Nada. Né? Ele pediu um documento que é público, que é notório, que basta abrir os jornais para você ter contato com ele. Né? Todo mundo já explicou que esse e-mail é um e-mail privado, porque vem, que é assim que é feito lá nos Estados Unidos. A imprensa já se debruçou exaustivamente sobre esse tema, já demonstrou exaustivamente de onde veio o e-mail, que o e-mail é regular, que tem lá um pedido que é um pedido genérico para participar da posse, que não é o caso, que o Bolsonaro realmente foi convidado. O que mais que eles querem? Né? O que mais que precisa? Que venha uma assinatura do Trump, que o Trump mande um carimbo com a sua assinatura, coloque o dedão com a sua digital. Quer dizer, é óbvio que o Moraes não precisaria abrir para a PGR, porque é um assunto que já estava com ele. O Moraes tem que abrir a PGR assuntos que há dúvida, ou que a lei exige. A PGR se manifesta, a PGR funciona como Ministério Público de primeira e segunda instância, a PGR ela se manifesta quando a lei exige ou quando há uma possibilidade de discussão sobre um caso e o juiz quer ouvir o Ministério Público. O juiz acha importante o parecer do Ministério Público para que haja dois lados, para que haja um contraditório a respeito de alguma coisa, a respeito de um assunto que é controverso, a respeito de um assunto que é polêmico. Não é o caso. Não tem polêmica nenhuma. A pessoa vai lá e convida a outra para uma posse e você aceita ou não aceita. Pô, é um negócio óbvio, não tem que abrir contraditório. Daqui a pouco o Moraes vai abrir para perícia. Só falta isso. Então eu fico aqui pensando, quem sabe eu não estou até dando uma ideia sem querer. Só falta abrir para perícia. Vamos periciar agora para ver se realmente esse documento aqui, ou esse convite não é um convite falso. Então, o que está em jogo é mesmo enrolar. Enrolar para passar o tempo. Hoje a gente já está no dia 15, né? Daqui a pouco, independente da decisão que o Moraes tome, já não dá mais tempo. As pessoas já estão indo para lá, para posse, há pessoas que estão, entre hoje e amanhã, as pessoas estão indo. Se por acaso houver um deferimento, né, agora mandou para a PGR, aí depois volta da PGR, aí vai para o Moraes, aí vai para a conclusão, aí na conclusão ele vai tomar uma decisão, a decisão dele vai ser publicada. Até tudo isso acontecer, foram, no máximo, se tudo correr super rápido, no máximo, no mínimo, 2, 3 dias. 2, 3 dias já acabou o prazo, ele já não consegue mais chegar à posse. Então, se tiver uma decisão no dia 18, se tiver uma decisão no dia 19, o que adianta? Seja qual for o seu resultado. Abrir para a PGR, repito, é só quando a lei exige, por exemplo, em casos que envolvem menores, enfim, tem alguns casos em que há uma exigência legal que o Ministério Público seja ouvido. Fora desses momentos, os juízes, inclusive, abrem mão, muitas vezes, pela urgência, abrem mão porque não tem nenhuma controvérsia, porque é uma questão objetiva, e é o caso, uma questão objetiva, é um documento, você pega o documento, lê e decide. O que a PGR vai falar? Opa, realmente, é um documento. Ah, realmente ele recebeu o convite, está aqui, estou lendo o convite, entrega para o Moraes. O que tem a PGR com isso? Nada, uma questão, repito, objetiva, documental, é bater o olho e decidir. Então enrola-se. Apenas enrola-se em relação a esse caso. Isso aliás, é muito interessante pensar que a PGR agora esteja sendo tão valorizada para esse caso, que a PGR haja uma questão do Moraes em relação a ouvir a PGR, sendo que a PGR foi absolutamente desconsiderada durante esses 6 anos todos. A PGR foi colocada de lado durante todos os inquéritos que nós vimos até hoje, sigilosos do STF. Desde o 4781 de 2019 até hoje, a PGR se ressente, inclusive, de forma até expressa,
né, ela se ressente de não ter uma participação maior, que esses inquéritos das fake news todos sigilosos, são centralizados no gabinete do ministro Moraes, e a PGR muitas vezes sequer participa dessas decisões, sequer as decisões são enviadas a ela, mesmo depois de tomadas. Não fica, a PGR vai descobrir pela imprensa a decisão que se tomou. Inclusive, é um ressentimento, portanto, da PGR em relação ao STF, a falta de maior participação. Agora, nesse caso específico, ok, não está nos inquéritos, esse caso não é um caso dos inquéritos, mas eu estou mostrando o modus operandi do STF, que é, em geral, desconsiderar a PGR. Agora, nesse caso específico, que não precisa da PGR, aí a PGR é a estrela da vez, precisa passar pela PGR. Eu, se fosse a PGR, pegava essa batata quente, como a nossa chamada muito bem ilustra a questão, pegava essa batata quente e jogava de volta para o Moraes e falava, meu querido, se você quer segurar esse caso, segure na sua gaveta e não na minha, porque senão depois o próprio Moraes, o próprio STF, pode dizer que a culpa não foi dele, que a culpa foi da PGR que ficou com o caso na gaveta. A menos que eles estejam ali costurando esses fatos, o que é totalmente irregular e indigesto se for isso. Espero que PGR não esteja fazendo tabelinha nesse caso com o STF. Espero que haja autonomia dos órgãos aí, cada um decida com a sua própria cabeça. Mas, enfim, a verdade é que PGR decidindo hoje, decidindo amanhã, devolvendo para o Moraes, a gente vai ter uma decisão no dia 18, muito provavelmente o que vai acontecer é que, se sair alguma decisão até o dia 20, será uma decisão que não dará tempo hábil para o Bolsonaro ir à posse. Muito provavelmente é isso que acontecerá, infelizmente. Moraes parece ter decidido não decidir, escolhido não escolher, jogou de lado. Eu já disse isso uma vez e repito, pior que um juiz que decide mal é um juiz que abre mão de decidir. E Nicolas impõe estrago devastador a Lula. É isso mesmo. O vídeo publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, onde faz duras críticas sobre o monitoramento do Pix pela Receita Federal, está produzindo um efeito devastador contra o governo Lula. Em pouco mais de 24 horas, a gravação já ultrapassou 190 milhões de visualizações no Instagram. Para se ter uma ideia do estrago, o vídeo que Lula publicou em seu perfil na mesma rede social para desmentir os planos de taxar as movimentações feitas via Pix, no qual faz uma doação para pagar o estádio do Corinthians na sexta-feira 10, contava com apenas 15 milhões de visualizações nesta quarta-feira, 5 dias depois. O estrago do vídeo do Nicolas foi tão grande que o governo Lula revogou o ato da Receita sobre o monitoramento do Pix. É isso mesmo. Após repercussão negativa e fake news, o governo decide revogar ato sobre fiscalização do Pix. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou nessa quarta-feira que o governo irá revogar o ato do órgão que ampliou as normas de fiscalização sobre operações financeiras. Quem que é esse cara, né? Quem que é o Robson Barreirinhas? Esse aqui, ó, que fez um discurso ao lado ali do Bessias, que quer prender todo mundo que fala a verdade, e do Tachad, que tá aqui do lado dele. Presta atenção no ódio, na raiva. Vou te explicar por que ele tá com tanto ódio assim. O Lula estava vendo essa nova taxação, né, como a salvação do rombo fiscal dele. Porque o Brasil está quebrado. E ele tinha colocado todas as esperanças nessa nova ferramenta para poder pegar dinheiro de milhões de brasileiros e não conseguiu. Dá uma olhada no ódio do cara. Pessoal, nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa... Olha quantas vezes ele menciona a imprensa, deixando bem claro que a imprensa trabalhou para que pessoas pobres fossem taxadas. Preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa... Foi parceira da gente. De afastar essas mentiras. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulos nenhum, de, com vista a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país, e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado. E por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento, e essa revogação se dá por 2 motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. Você tá vendo, né? Você tá vendo. Agora, todo mundo que se indignou com essa nova taxação, essa nova ferramenta da Receita Federal de arrancar o nosso dinheiro, virou criminoso. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa, acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade, agradeço vocês e conto com vocês. Tá vendo? A imprensa que defende a verdade, que mentiu descaradamente. Nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Perderam feio essa batalha. Que fique bem claro, o que a gente tem que tirar disso daqui? É a mobilização popular através das redes sociais que acabou de salvar a renda de milhões de brasileiros. Milhões de pessoas humildes, pessoas pobres, que estão na correria todos os dias, 12 horas por dia, para poder pagar as suas contas e muitas vezes não conseguem, iriam agora ser taxadas e colocadas na Receita Federal. E se você não paga a Receita Federal, é crime de sonegação. E aí, meu amigo, você vai preso. Vocês ajudaram a salvar o Brasil agora. E sabe o que eles vão fazer? Eles estão com tanto ódio dessa mobilização, eles vão tentar mais uma vez regulamentar as redes sociais, falar que tudo é discurso de ódio, que tudo é fascismo e nazismo e ultradireita, simplesmente porque você não está disposto a sustentar um governo falido. Você não está disposto a entregar o seu tão suado dinheiro para sustentar um governo falido. Não é mentira, o governo já faliu o Brasil, só que ele queria colocar nas nossas costas a dívida que ele criou para pagar o rombo de 1 trilhão que ele criou. Não conseguiu. Não podemos deixar que eles censurem as redes sociais. Essa é uma vitória que só reforça o quão importante é termos uma plataforma para poder nos comunicar
sobre as nossas opiniões, sobre a política, sobre a economia, sobre o que a gente quiser. Parabéns pra todos nós. Nicolas, que vídeo sensacional. Aquele seu vídeo foi o golpe final mesmo. Quando saiu aquele vídeo seu, não tinha outra solução pra essa galera, a não ser recuar. Derrotados. Esse governo começa 2025 derrotado. É uma sequência de derrotas que eles vão levar, pode ter certeza. E 2025 tá mais uma vez se mostrando como talvez um ano mais maravilhoso da última década. Zuckerberg, Elon Musk, Trump ganhando, tudo isso acontecendo. É impressionante. É simplesmente, parece que é uma interferência divina pra salvar a população que quer viver em liberdade. Deixe nos comentários o que você acha sobre este assunto. Deixe seu like e compartilhe este vídeo.